A paz do Senhor a todos os nossos irmãos e amigos que estão aí ligadinho na nossa programação, descobrindo os enigmas da Bíblia. Quero agradecer desde já a todos quantos estão compartilhando aí via internet, através do Facebook, através do Twitter, que estão aí mandando seus comentários, seus elogios. Meu muito obrigado a todos os nossos amigos internautas que estão aí nos apoiando nesta grande obra e neste grande programa que está aí já tornando-se um grande sucesso em nosso canal do YouTube e também no Facebook e também no Twitter. Você que ainda não visitou o canal do YouTube, visite ali conferencistadão@gmail.com. Tem uma infinidade ali de vídeos, onde estaremos. Ali tem vários assuntos, temas diferentes que você poderá ali, com certeza, esclarecer muitas dúvidas nestes vídeos ali. Muito bem. Hoje nós estamos diante de um assunto muito forte. Hoje nós vamos tratar sobre o juízo final. Esse é um assunto que mexe com o sentimento das pessoas, porque todos sabem que se não estiver preparado, um dia terão que enfrentar este juízo, que é o juízo final. O juízo onde todos terão que prestar conta um dia perante Deus, quer seja rico ou pobre, quer seja de qualquer raça ou de qualquer credo. Se não estiver bem com Deus e partir dessa vida para outra, um dia terá que prestar conta a Deus. Então hoje nós vamos tratar desse assunto e a pergunta é: como será o juízo final? Então nós vamos esclarecer aqui na medida do possível. Muito bem. Vamos ler então a Bíblia Sagrada sobre este assunto, Apocalipse capítulo 20, versículo de número 11 a seguir, capítulo 20, versículo 11 a seguir, onde nos diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado-se sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, pobres e ricos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo a sua obra. Então, logo após acabar o período de 1000 anos, que vai ser o reinado de Jesus Cristo aqui na Terra, todas as pessoas que morreram não salvas, ou salvas, desde a criação do mundo até o final do milênio, serão então julgadas neste julgamento. A Bíblia diz que até o mar, a terra, o inferno darão os seus mortos, ou entregarão os seus mortos para ser julgado. Ou seja, todos os que morreram e foram mortos, em qualquer lugar, seja através de uma navegação pelo mar, ou de um acidente de carro, ou de avião, ou, enfim, afogado na água, como eu já falei, ou de repente assassinado, ou de repente de morte natural, todos esses, eles vão sair do seu sepulcro, ou da onde o seu corpo foi desfeito ou enterrado, e ali passará então, terão que passar por esse julgamento. Seja mar ou seja o que for, um dia vai ter que devolver esta pessoa para prestar conta ao Deus Todo-Poderoso. Então, seja salvo ou não, todos ressuscitarão nesse julgamento, e não haverá misericórdia nesse julgamento. Não haverá misericórdia. Será julgado pelas coisas que estiverem escritas nos livros. Então não vai ter aquela pessoa que vai chegar: me perdoe, porque eu não fiz com má intenção, eu não entendia muito bem. Jesus vai dizer: olha, o teu tempo de perdão terminou, você teve a oportunidade. Agora aqui é juízo. Tudo que está escrito aqui nos livros, eu vou cumprir o que está aqui. Se você for inocente, vai estar escrito aqui e você vai ser livre. Pelo contrário, vai ser julgado, porque aqui
não tem misericórdia. Aqui é o que está no livro. Então é muito bom nós entender o processo desse julgamento. Então ali se fará justiça. Todos aqueles que não possuírem o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, conforme está no versículo 15, onde já está a besta, o falso profeta, e o próprio Satanás e os anjos que também foram lançados no lago de fogo, conforme nós podemos ver no versículo 10 do capítulo 20 de Apocalipse. Então, nesta ocasião, todos aqueles que morreram sem Cristo, sem aceitar o amor de Deus, todos aqueles que rejeitaram a Jesus e preferiram viver no pecado, serão julgados por tudo o que fizeram, segundo o que está escrito nos livros. Então Deus não manda, é bom que nós entendamos que Deus não manda a pessoa para o inferno. Ele não manda a pessoa para o inferno. Tanto que ele disse que o inferno não foi criado para as pessoas, foi criado para o diabo e seus anjos. Ele não criou para julgar as pessoas ali. Acontece o seguinte, que as pessoas próprias, elas mesmas escolhem seu destino. Eles rejeitam hoje a luz, que é Cristo Jesus. Preferem viver nas trevas, que é o mundo. Rejeita a palavra de Deus. Ignora as pregações da palavra. Ignora aquelas pessoas que evangelizam. Não estão nem aí. Preferem viver nas trevas do que na luz. Infelizmente, um dia terá que então enfrentar esse julgamento. Quem crer em Cristo, resolver sair das trevas definitivamente hoje e ir para o caminho da luz, vai ter uma vida feliz ao lado de Cristo. Mas quem rejeitar a luz que é Cristo Jesus, vai ter que enfrentar as trevas para todo sempre, que é o inferno e depois lago de fogo. Então, de acordo com o que está em 1 Coríntios capítulo 6, verso 23, ou melhor, capítulo 6, versos 2 e 3, o apóstolo São Paulo, ele afirma que os santos irão julgar o mundo e também os próprios anjos. Isso quer dizer que a igreja do Senhor que for arrebatada antes da grande tribulação, eles terão o privilégio de julgar o mundo, ou seja, as pessoas e também os próprios anjos, os próprios demônios. Então, isso nos mostra que aqueles que vivem a palavra de Deus, além de serem salvos, ter o privilégio de ser salvos, viverem para sempre com Cristo, irão participar desse grande julgamento naquele momento ali do juízo final. E vão então estar presentes, talvez frente a frente com aqueles que vão para o inferno. Isso irá acontecer de fato. Isso é algo muito importante nós meditar. É a palavra de Deus que diz. Como vai ser triste para muitas pessoas ver os seus entes queridos, para as pessoas que eles mais amavam, seus amigos, seus parentes, que não receber a Cristo, irem para o inferno, ou ser condenado. Você está ali assistindo o veredito final de Jesus e ele condenar, você está condenado à perdição eterna, e os anjos pegarão essa pessoa e lançarão no lago de fogo. Como será triste vê-lo sendo lançado naquele momento no lago de fogo. Muitas pessoas chorarão ao ver seu pai, ao ver sua mãe, ao ver seu filho, ao ver algum parente, um amigo que ele mais amava, e Jesus dizer, pode pegar esse e lançar no lago de fogo, e aí os anjos pegam aquela pessoa, e essa pessoa começa a gritar, espernear e chorar, e ele não tem misericórdia, lançar no lago de fogo. É o veredito final. Então será muito triste para muitas pessoas assistir isso. Eu estava realizando um seminário bíblico em uma determinada igreja há um tempo atrás, e no último dia desse seminário, quando eu falei sobre a grande tribulação, o milênio, novos céus e nova terra, e o juízo final, no final chegou um obreiro para mim e disse, eu gostei muito do teu estudo, foi muito bom esses dias, só teve uma pequena
colocação tua que eu não concordei. E eu disse, o que é? Ele disse, é que você falou que quando você disse que quando as pessoas ficarem tristes, que as pessoas vão ficar tristes ao ver um ente querido de Deus sendo lançado no lago de fogo. Eu não concordo, diz ele, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse 21:4 que Deus vai limpar de nossos olhos toda a nossa lágrima. Então, naquele momento ali do julgamento final, nós vamos estar com um corpo espiritual diferente e não vamos ter esse sentimento, nós não vamos sentir pena de ninguém. É o veredito final de Jesus. Eu disse para ele, olha, eu concordo em partes contigo, só que você está esquecendo de ler o contexto. Está esquecendo de ler o contexto desse capítulo 21 de Apocalipse. Porque o verso 4 vem depois do versículo 1. Concorda comigo? Ele diz sim. Então isso nos indica hoje que quando as pessoas morrem, elas ainda têm sentimentos. Quando a pessoa morre agora, ele vai para o paraíso, esperar o dia da ressurreição. Então ainda ele tem sentimentos. Ele vai estar no corpo espiritual? Vai, mas ainda ele tem sentimentos. Tanto que tem sentimentos que se nós olharmos entre Lázaro e rico, nós vamos observar que os dois estavam conscientes. E o rico lá no inferno, ele pediu para Lázaro molhar o dedo e refrescar a língua dele que estava em tormento. Jesus disse, não, Lázaro não pode passar para cá e nem você para lá, porque é um grande abismo. Mas daí ele disse, então pede para Lázaro interceder por mim. Pede para Lázaro pedir para alguém lá interceder e avisar as pessoas que não venham. Daí Jesus disse, não, lá tem os profetas, lá tem outras pessoas que evangelizam, não precisa ele descer. Mas nós sabemos então que a pessoa está consciente, só que ele tem sentimentos. O que acontece é o seguinte, que o versículo 4 vem depois do versículo 1. Então, o que o apóstolo João diz no versículo 1, no capítulo 21 de Apocalipse? Eu vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então ele viu a santa cidade descer do céu. E daí ele começa a trazer a narrativa. E aí no versículo 4 ele diz, e Deus limpará dos seus olhos toda a vossa lágrima. Então vai ser um momento em que a pessoa entrar na Nova Jerusalém. Até o momento de ser inaugurada a Nova Jerusalém, ou até o momento do juízo final, as pessoas estarão conscientes, tendo as lembranças que da terra os mesmos sentimentos. Depois que entrar na Nova Jerusalém, aí sim Jesus vai transformar esse corpo, ou melhor, esse sentimento, com certeza ele vai arrancar, para que a pessoa não tenha uma recordação triste. Ele vai arrancar, porque daí Jesus disse, aí será limpado dos vossos olhos toda a vossa lágrima. Mas até então não. Então as pessoas participando desse julgamento, sim, elas vão ter uma tristeza muito grande ao ver um ente querido seu sendo condenado. Porque se a Bíblia diz que eu e você teremos o privilégio de julgar, então nós vamos estar presentes e vamos julgar segundo o que ele merecer. Glória a Jesus. Mas agora voltando ao assunto do juízo final, então imagine ter que prestar ou presenciar esse grande julgamento. Ver a condenação de um ente querido e não poder fazer nada. Não poder dizer, olha, Jesus tem misericórdia dele. Não poder fazer nada, porque é o veredito final e a palavra final vai ser de Jesus. Porque, na verdade, foi uma escolha dessa própria pessoa, quando vivia aqui na terra, recusou a palavra de Deus. Ele rejeitou. E Jesus disse, todo aquele que me negar perante o Pai, eu também vou negar naquele dia. Então, se ele negou Jesus aqui, ele não quis nada com Jesus, ele terá o justo juízo. Então, será muito triste. Mas analisando isso, será que hoje nós não estamos vendo muitas pessoas negar a Cristo? Estamos, todos os dias estamos vendo. E será que hoje já não estamos... será que hoje já não vemos as pessoas caminhando para o inferno? Vemos. Estamos vendo todos os dias pessoas caminhando em passo largo para o inferno. Agora eu pergunto para mim e pergunto para você, o que nós estamos fazendo para mudar isso? Para mudar essa situação? Será que às vezes até mesmo nós não estamos ajudando essas pessoas a ir para o inferno? Estamos ajudando ele a ir mais rápido para o inferno? Para as trevas eternas?
Nós devemos meditar um pouco nisso. Às vezes, nós estamos ajudando alguém de nossa família para o inferno, alguém de nossos amigos, vizinhos, e nós não fizemos nada. Ao invés de nós falar do amor de Jesus, nós reclamamos, nós mostramos um Jesus que não opera milagre, um Jesus que não salva, um Jesus que não cura, que não libera. Quantas oportunidades nós temos de pregar e não pregamos? E ao invés de pregar, quantas das vezes nós temos oportunidade e em vez de falar do amor de Jesus, nós só reclamamos da nossa vida, que não vai bem, que estamos sofrendo, que estamos passando por problema, e a pessoa que está vendo nós se expressar assim, diz, então de que adianta ser crente? De que adianta eu ir para a igreja? Então, se é para sofrer, eu sofro assim mesmo. E nós temos oportunidade, mas muitas das vezes nós desvalorizamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós não damos motivo algum para as pessoas mudarem de vida. Nós não damos esse motivo. Nós ainda, em vez de falar do amor de Jesus, nós negridimos a imagem de Jesus. Eu acho que está na hora de nós despertar, porque muitas das vezes, amigos, como que fosse viver, às vezes nós pensamos que como nós fosse viver para sempre aqui na terra. E esquecemos de evangelizar o nosso amigo, o nosso irmão, o nosso parente. Muitas das vezes, nem nossos familiares nós evangelizamos. Nem nossos filhos, nem nossa esposa, nem o esposo. Eu quero te dizer para você meditar um pouquinho. Não reclame da situação, do problema. Às vezes Jesus prova, sim, como provou Jó. Às vezes a pessoa não está servindo a Ele da maneira correta. Deus também pode castigar, permitir uma luta, e a pessoa está, às vezes, passando por problemas, mas Jesus quer que ele mude. Porque lá em Apocalipse 3,19, Jesus disse, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Se a pessoa tem que se arrepender porque a vida dele não está boa, então ele tem que tomar uma posição na vida, e Jesus então começa a apertar, a arrochar, para que ele venha se ligar, para que ele venha entender que ele precisa mudar, porque o plano que Deus tem na vida dele é grande, e ele até então não está se dando conta disso. Então, se você quer um dia livrar o teu parente, livrar o teu amigo do inferno e dessa condenação, e você não ter que estar ali presenciando e ser testemunha nesse julgamento, é hora de nós despertarmos, para que esse dia não venha chegar para você de surpresa. Então não espere para fazer isso amanhã. Quem sabe muitas pessoas dizem, eu vou dar mais um tempo, amanhã ou depois, ou mais tarde eu vou começar. Comece hoje, pois mais algum tempo e você não terá mais essa oportunidade. Jesus poderá vir hoje arrebatar a igreja e aí será tarde demais. Já não há mais tempo de se esforçar. Então o tempo é hoje. Não espere chegar no grande julgamento para saber que tinha os segredos da vida eterna no seu coração, mas você guardou somente para você. Não espere ter que ver alguém que você ama muito indo para o inferno para então você falar alguma coisa, porque você não vai ter oportunidade de dizer para ele se arrependa, porque não vai adiantar. Então pregue a palavra de Deus hoje, agora, ao seu pai, a seu amigo, a seu vizinho, a seu filho, a sua esposa, a quem você conhece, alguém no teu trabalho, porque Cristo é a chave da vida eterna. Não escolha somente para si a salvação. Compartilhe isso. Ame. Viva o Evangelho. E com isto não terá que enfrentar esse terrível julgamento e ter que condenar alguém que você mais ama. E isso será logo após o milênio. Após o julgamento de Satanás e os demônios, então, dará início esse juízo final. Será um julgamento, é bom que nós entendamos que esse julgamento será um julgamento só de mortos. Mortos que morreram não salvos e mortos que morreram salvos. Será um julgamento individual pelo que estiver escrito no livro da vida. Então, o que vai acontecer? A pergunta é, como será o julgamento, esse julgamento final? Como será o juízo final?
Então, os mortos, eles ressuscitarão, e os que forem condenados serão dado, então, o veredito final, e será lançado no lago de fogo, onde eles vão enfrentar a segunda morte. E é bom deixar claro que vai haver salvação no juízo final. Por que eu falei salvos e não salvos? Talvez para você seja uma surpresa, mas a gente tem que interpretar os versículos conforme o que está no texto, para você tirar uma conclusão. Então é bom deixar claro que vai haver salvação no juízo. Porque a Bíblia diz, os que não foram achados escritos no livro da vida foram condenados. Então os que foram achados escritos devem ser os salvos que morreram durante o milênio. Porque serão 1000 anos de reinado de Cristo na Terra. Então com certeza morrerão milhares de pessoas no milênio. A Bíblia diz que as pessoas viveram mais no milênio. É bom nós deixar claro isso. A Bíblia diz que as pessoas com 100 anos ali serão jovens ainda. Talvez eles viverão, quem sabe, até uns 500 anos ou mais. Mas com certeza irão morrer. Muitos irão morrer no milênio. Quem sabe alguém chega até 1000 anos, não sei. Mas com certeza vai morrer muitas pessoas. Então aqui pela primeira vez, toda a raça humana vai ser reunida nesse julgamento. E as pessoas que morrerem salvos nesse milênio vão ressuscitar. E aí vai estar constando no livro da vida que foi um servo fiel, então ele vai ser salvo. E os que não foram achados, escritos no livro da vida, serão lançados no lago de fogo. Os que não foram achados, então são aquelas pessoas que morreram no pecado desde o tempo de Adão. Eles estão hoje no inferno e passarão por todo esse tempo, até nossos dias hoje, passarão pelos 7 anos da grande tribulação e mais os 1000 anos de Jesus, do reinar de Jesus na terra, e eles então vão ressuscitar. Todas as pessoas de todas as épocas vão ressuscitar para a condenação eterna e serão lançados no lago de fogo. Então, pela primeira vez, toda a raça humana, todo o planeta Terra vai ter que se reunir em um lugar para ser ali julgado pelo que estiver escrito no livro da vida, pelo justo juiz naquele grande dia. Então, veja bem o que a Bíblia fala nos versículos que nós lemos no início. Capítulo 20, verso 11 de Apocalipse. Vamos ler novamente esses 2 versículos para você entender bem. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos, ou seja, desde criança que se entende por gente até adulto, e pobres e ricos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro. Veja que a Bíblia está falando aqui de vários livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Então, veja que as pessoas serão julgadas ali, não somente pelo que estiver escrito no livro da vida. É importante que o nome tem que estar escrito no livro da vida. Mas não será julgado só pelo que está no livro da vida, mas sim pelo que está escrito nos outros livros também, que eu vou mostrar para você mais à frente, esses livros que existem. E vi os mortos serem julgados pelo que estava escrito, então, nos livros segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Veja que até a morte, que deve ser um demônio que leva as pessoas para o inferno, e o próprio inferno, que representa todas aquelas pessoas, vão ser lançados no lago de fogo. Então, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, este outro livro que foi aberto, aparentemente, contém os registros completos da vida toda da pessoa aqui na terra, de cada indivíduo, de acordo com a seguinte declaração do Senhor. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa, estou falando de Mateus capítulo 12, verso 36. Toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Então, o próprio Jesus falou em Mateus 12, 36, que as pessoas, tudo que nós falar aqui, de bem ou de mal, vamos ter que prestar conta naquele dia. Lá em João 5, 24, ele diz: porque a palavra do Senhor é justa e fiel.
na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, quem tem a palavra de Jesus e vive essa palavra, não passa por condenação, mas terá vida eterna. Então, nessa ocasião, todos os mortos, como já li, grandes, pequenos, desde criança aí, digamos aí de 7 anos, não sei, para cima, que já se conhece por gente, seja pobre, rico, branco, preto, seja a cor que for, vão ressuscitar e serão julgados pelas coisas que estiverem escritas nos livros segundo as suas obras. Então, como eu já falei antes, até o mar, a terra, aonde essa pessoa estiver, vão devolver o seu corpo. Então, todo o universo, observe com atenção, estarão em pé diante do trono de Deus. Jesus dá a todos uma visão abrangente do seu trabalho redentor. De tudo que ele fez para se salvar ou não. Ele mostra tudo. É como se mostrasse em um filme. Jesus vai mostrar ali todos os detalhes escrito no livro. Tudo que ele fez vai ser transparente a todas as pessoas que verão ali. Então, enquanto os ímpios se colocam diante do trono de Deus, de Jesus, a sua vida se desenrola diante dele, dos registros contidos no céu, escrito nos livros. Jesus, o juiz, então vai abrir e vai dizer, você fez isso, aquele outro e aquele outro, por isso você vai receber a sentença. E a Bíblia diz que todos, sem exceção, terão que dobrar o seu joelho e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Veja o que diz Romanos 14, 10 e 11. E também Filipenses, capítulo 2, verso 11. Ele confirma. Todos deverão comparecer ante o tribunal de Cristo. Ante esse tribunal de Deus. Porque esse não é o tribunal de Cristo, esse é o tribunal de Deus. É o juízo final. Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Então, não apenas os salvos, mas também os anjos maus, até mesmo os próprios demônios e Satanás terão que dobrar o joelho e confessar que Deus, que Jesus Cristo é o Senhor. Reconhecerão que viveram a vida errada, que viveram num caminho errado, que esqueceram-se de Deus, do verdadeiro Deus, e estão de acordo a receber a sentença. Alguns vão lamentar, chorar, e não terá misericórdia. A Bíblia diz, em Apocalipse 20:15, aquele que não foi achado escrito, vai ser lançado no lago de fogo. Veja que alguns foram salvos, como eu já falei. Então, esses que foram salvos são aqueles que morreram no milênio, e os que morreram e foram condenados são os que morreram no pecado até no início da criação do mundo. Então, observe que as pessoas serão julgadas pelas coisas que estiverem escritas nos livros. Eu vou mostrar agora, para você entender, que existe não somente o livro da vida, existem vários outros livros. Existe, por exemplo, o livro da vida que nós vemos nessa leitura, que está em Apocalipse 20:12. Tem também o livro da natureza, que está em Romanos 1:20, também João 12:7. Então, o livro da natureza refere ao universo, o que o homem fez, quem sabe destruiu a natureza, tudo isso, quem sabe, vai ter um grau de condenação também. Então, existe também o livro da lei, Romanos 2:12, e a lei, ela não foi abolida, deve ser observada. Tem umas pessoas que dizem que a lei não existe mais, a lei continua existindo, só que hoje nós não somos escravizados a guardar a lei. Se você não guardar a lei, você é condenado. Hoje Jesus, ele não aboliu, acontece que ele pagou o preço do nosso pecado pela lei. Então hoje você não precisa mais matar um cordeiro, você não precisa mais derramar um sangue em sacrifício a Deus, você não precisa, por exemplo, caminhar só 1000 quilômetros num dia de sábado, coisa parecida. Hoje, Jesus, ele pagou o preço pelo nosso pecado para nós não precisar fazer mais nada. Hoje é pela fé a salvação, então nós servimos a ele por fé, só que, como eu sempre falo, quem tem fé obedece, vive a palavra, vive em santidade, vive em obediência. Então, daí existe o livro da memória, Lucas 16:25,
Nesse livro da memória, com certeza, está registrado todos os nossos atos também. Será aberto. O livro das obras, ali é tudo que você fez de trabalho bom ou mal. Marcos 12, 36 e Lucas 10 e 20. Existe o livro da consciência, Romanos 2 e 15. Então, ali da consciência também é o que vai ser aberto ali. Quem sabe lembrar do que você fez há muitos anos atrás, você não se lembra mais, mas está registrado ali. Então, todo esse livro vai ser aberto. Pelo menos 7 livros. E o nome, é importante que o nome poderia estar em qualquer outros livros. Mas se não estiver no livro da vida, de nada adianta. O livro da vida é o que garante a tua salvação. É a tua vida com Cristo durante que você viveu aqui, está nesse livro. Então, eu quero deixar muito claro que isso vai acontecer. E é importante a pessoa estar preparada. Veja o que diz a Bíblia em Lucas 10 e 20. Mas não vos alegreis, porque se vós sujeitais os espíritos, mas alegrai antes por estar o vosso nome escrito nos céus, ou no livro da vida. Então não adianta você ver e dizer, eu sou feliz, eu estou alegre porque amanhã vai ter uma festa, eu estou alegre porque ganhei um aumento na empresa, estou alegre por isso, por aquele outro. Se alegre antes por você ter o teu nome escrito no livro da vida, no céu. E o que então irá acontecer com os salvos desse julgamento? O que vai acontecer? Então, acabando o juízo final, o que vai acontecer? Os salvos, os ímpios já foram lançados no lago de fogo, Satanás, os demônios, tudo, acabou. Só tem os salvos. Os salvos, então, vão dar início à eternidade, podemos dizer assim, vão inaugurar a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, que João disse no capítulo 21, versículo 1, que ele viu descer do céu. Toda a igreja, os salvos, irão para a Nova Jerusalém e viverão eternamente com Cristo. Então vale a pena você ser fiel a Deus, vale a pena você viver uma vida de santidade aqui. Eu quero que você esteja naquele dia, não para ser testemunha de alguém que vai para o inferno, ou de repente você mesmo ser condenado ao inferno. Eu quero te ver lá naquele dia e você dizer assim, eu escutei, eu assisti um vídeo do conferencista irmão Adão naquele dia e ele falou que iria acontecer esse julgamento e eu não estou aqui hoje para ser julgado e condenado, estou aqui para então ser como testemunho e eu estou salvo. Então eu quero ver você salvo lá e não condenado. Se você ouviu essa palavra, eu peço que o Espírito Santo implante no teu coração, na tua mente, que a tua alma venha se regozijar no Espírito e venha sentir uma responsabilidade de estar cada dia mais próximo de Jesus. A salvação é individual e nós temos que zelar por ela, porque muitos já perderam e estão condenados, mas você ainda tem oportunidade. Então, você é responsável pela tua família, você que é o cabeça da casa, você é responsável pela tua esposa e pelos teus filhos. Então, evangelize, zele pela tua família, zele pela tua palavra, porque é essa que Deus te deu. Eu quero agradecer pela atenção de todos. E não esqueça de visitar ali o canal do YouTube, Conferencista Adão, @gmail.com. Visite ali, você vai ver vários vídeos. Deixe um comentário, se inscreva no canal e também mande suas perguntas pelo Twitter e também pelo Facebook. Muito obrigado e que Deus possa abençoar a tua vida e o teu lar em nome de Jesus.